Estimado Padre Everton, pároco desta querida e distinta paróquia do Imaculado Coração de Maria de Planaltina, Goiás, juntamente com o Padre Iron, nosso vigário paroquial, que nos acolhe nesta manhã memorável, dia de São Jerônimo, para este momento bonito da ordenação diaconal do Francisco Olegário de Souza, a quem nós saudamos e acolhemos, bem como sua santa esposa, Francisca Clementina da Silva Souza. Também o Paulo Narciso de Souza, com a sua esposa, Maria Carmelita do Nascimento. Momento bonito para a diocese na vida destes dois pais de família, que após o tirocínio da formação diaconal, juntamente com seus irmãos, nesta escola, chegam a este momento para dar o seu sim diante do altar e receber o sacramento da ordem no primeiro grau. Assim, estamos para ordenar diáconos esses nossos filhos, que com satisfação contais entre vossos amigos e parentes. Convém que reflitamos sobre as funções próprias do diácono permanente no serviço da nossa Santa Igreja. Fortalecidos com o dom do Espírito Santo, devemos também na caridade, mostrando-se servo de todos, especialmente dos pobres, dos que sofrem, das pessoas que necessitam dos nossos cuidados cristãos. Como ministros do altar, irão proclamar o Evangelho. Que missão nobre, tão bonita, deixada por Jesus. E o ministro ordenado é o ministro também da palavra, do anúncio do Evangelho. Anunciar o Evangelho é ter Jesus no coração e levá-lo aos outros, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Mas antes, meus queridos ordinandos, de anunciar o Evangelho, é preciso que o diácono o tenha no coração. Na oração, na espiritualidade, na vivência do seu matrimônio ao lado da esposa, dos filhos, fazendo da sua casa uma casa de oração para ter esta autoridade espiritual, para levar a evangelização a bom termo. Preparar o sacrifício, a missa, e repartir entre os fiéis o corpo e o sangue do Senhor. Assim como o sacerdote nunca pode subir ao altar, pelo menos não deve, com o coração vazio, sem unção, sem a alegria do sacrifício da cruz, também o diácono, coadjuvante da liturgia, precisa subir ao altar com o coração cheio de amor, de esperança e de fé. Além disso, queridos ordinandos e demais diáconos aqui presentes, por mandato do bispo, poderão exortar e instruir na sagrada doutrina, não somente os crentes, como também os fiéis. Poderão ainda presidir as orações, administrar o batismo, assistir
e abençoar aos aos matrimônios, levar o Santíssimo Sacramento viático aos agonizantes, aos doentes, e oficializar as exéquias, o ritual de oração de entrega dos falecidos a Deus. Consagrado pela imposição das mãos, que procede dos apóstolos, e vinculado mais intimamente ao serviço do altar, exercerão o serviço da caridade, em nome do bispo e do pároco. Amparados por Deus, procedam de tal modo em seu ministério que possais reconhecê-los como verdadeiros discípulos de Jesus, daquele que não veio para ser servido, mas para servir. O diaconato não é uma vaidade, mas humildade no serviço, no encanto pelas coisas de Deus. Quanto a vocês, filhos queridos, que serão ordenados diáconos, o Senhor deu-vos o exemplo, para que assim como Ele fez, vocês também possam fazer. Na condição de diáconos, isto é, de ministros de Jesus Cristo, que se manifestou como servidores dos seus discípulos, cumpram generosamente a sua vontade. E na caridade sirva com alegria, tanto a Deus como às pessoas humanas, sendo impossível servir a dois senhores. Lembram sempre de que toda impureza ou avareza é sujeição aos ídolos. O coração do diácono deve ser um coração impoluto, onde o trono, ali erguido pela oração e a espiritualidade, sirvam apenas a Cristo Rei e não aos ídolos deste mundo. À semelhança dos que foram escolhidos pelos apóstolos para o serviço da caridade, deveis ser homens de bem, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, sendo testemunhas fiel dentro do lar de vocês, junto da família. Enraizados e alicerçados na fé, apresentem-se de coração puro e irrepreensível diante de Deus e da humanidade. Como convém a um ministro de Cristo e dispensador dos ministérios de Deus. Meus queridos ordinandos, não se deixem abalar em tuas confianças no Evangelho, do qual não serão somente ouvintes, mas servidores, guardando o mistério da fé com a consciência pura. Mostrem em teus atos a palavra que proclamas, a fim de que o mundo cristão, vivificado pelo Espírito Santo, se torne uma oblação pura, agradável a Deus. Desta forma, também vocês, no último dia, poderão ir ao encontro do Senhor e ouvir dele estas belíssimas palavras: servo bom e fiel, entra na glória do teu Senhor. No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos adverte sobre o perigo do mundo e sobre como devemos nos comportar dentro do mundo. O mundo sempre foi pagão. O mundo sempre vive longe de Deus. E nós estamos dentro do mundo para que com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, nós possamos alcançar o coração das pessoas mundanas
e adquiri-las ao coração santo de Cristo. O mundo é perverso, o mundo é perigoso, o mundo é dantesco, e cada vez mais o mundo se torna um perigo para a fé. O mundo vai engolindo os católicos frios, fracos, porque são atraídos pelas coisas mundanas, pois o coração está vazio de Deus. A Santa Igreja de Cristo nunca esteve bem dentro deste mundo. Sempre perseguida, sempre maltratada, sempre discriminada. Em nossos tempos, mais ainda. Hoje nós temos uma mídia sabuja, uma mídia podre, uma mídia militante, uma mídia mentirosa, que propaga o medo, como propagou na época da pandemia. Uma mídia contrária às coisas de Deus. Alguém partilhava comigo outro dia sobre o enredo de uma novela aí da Globo. Mas não é novidade. Toda novela da Globo tem que trazer críticas amargas, mentirosas, descabidas contra a igreja, apresentando todo um enredo de promoção daquele ato, que a gente não pode falar o nome, senão a mídia nos derruba, que se chama ABORTO, promovendo isso, promovendo a extração das crianças vivas no útero materno, para atender à sanha feminista, a esta sanha da ideologia materialista. É uma mídia vendida. E apresenta o padre como aquele sujeito mais debochado, estranho, malandro e vagabundo, como se todo o clero fosse assim. Essa mídia é mundana. A mídia, ela não pertence ao reino de Deus. Ela pertence, essa mídia podre, suja, vendida, corrupta, venal, ela serve ao paganismo. Ela não serve à verdade. E nós, católicos, devemos ter consciência que o altar, que é o próprio Cristo que vem até nós, deve ser o centro da nossa vida, o centro da vida do diácono, do padre, do bispo, do papa, dos católicos, das famílias. Como as famílias têm sido achacalhadas por esta mídia podre, que desdenha, que debocha do casamento, do matrimônio, que debocha da fé, que debocha da família. Há poucos dias nós vimos uma revista, que no passado até já teve uma certa importância, mas hoje é um centro de militância, de serviço ao globalismo, à ordem mundial, nova ordem, que trouxe na capa uma família católica de 12 filhos. E a reportagem era todo um deboche às famílias numerosas. Mas quando essa mídia ataca a igreja, é sinal que a igreja está incomodando. Por que não ataca as outras seitas? Porque não incomodam. A igreja incomoda. As famílias numerosas incomodam. Vocês que estão aí com seus filhos, famílias abertas à vida, famílias que não interrompem o ciclo da vida com anticoncepcionais, com camisinha, com laqueadura, com vasectomia, com esses métodos pecaminosos, mas se abre
a vida, organizando a família, às vezes usando o método natural para esparçar um pouco o tempo dos filhos, vocês incomodam o sistema. Porque o sistema não gosta de filhos, não gosta de crianças. O sistema gosta de fazer o aborto. Feministas não gostam de dar à luz a filhos, mas amam fazer esse procedimento, como algumas que lá na França fizeram questão de fazê-lo publicamente, deixando o sangue escorrer pelas pernas, para promover o infanticídio, a morte dos inocentes. Esse é o mundo. É um mundo que usa também da justiça da mais alta corte, e nós somos a favor da Corte Suprema, porque ela é indispensável num país republicano. Mas nem sempre os que lá estão são carregados de valores. E essa mídia sabuja, ela quer passar para nós de que esse procedimento de matar a criança no ventre da mãe, quem grita contra isso é a igreja. Eles querem fazer ver que esse procedimento é uma coisa que as religiões que é contra. Isso é uma mentira. E o Papa Francisco desmente isso sempre, como os outros papas. A questão de preservar a vida, desde a concepção até o declínio final, não é uma questão religiosa, mas é uma questão humana. Os cristãos amam a Deus porque o nosso Deus é o Deus vivo, criador, doador e protetor da vida. E quando nós nos tornamos pró-vida, e amanhã vamos começar a semana do nascituro, semana da vida, porque nós cremos na vida, nós cremos no amor, nós cremos na família. O diácono deve ser um agente de defesa da vida, de defesa da família, de defesa da fé, de defesa da igreja. A nossa igreja é a igreja de sempre, deixada por nosso Senhor. Uma igreja ornada com as pérolas dos céus, que são os sacramentos, que as outras denominações não têm. Mas nós temos, porque Jesus deixou para nós. A nossa igreja sempre defendeu valores fundamentais: os sacramentos, a defesa da vida, a defesa do sacerdócio. Há uma perseguição do mundo aos padres e à Eucaristia, porque não há Eucaristia sem o sacerdote, e o sacerdote é para a Eucaristia. O sacerdócio foi deixado por Nosso Senhor para os homens. Tem uma turma aí que está no sínodo, defendendo a ordenação de mulheres, diaconisas, sacerdotisas. Isso não é da tradição da igreja. As mulheres têm um lugar muito importante na igreja, mas o sacerdócio, o diaconado, o episcopado, é um ministério varonil para os homens, pois assim o quis nosso Senhor. E nós, sacerdotes católicos, que professamos a nossa fé católica, vocês diáconos católicos, que professam a fé católica, nós devemos defender a doutrina, porque o mundo tenta entrar dentro da igreja para destruir a igreja a partir de dentro. Nós amamos a nossa igreja. Nossa igreja é linda. A igreja não é lugar para ninguém se aparecer.
não é lugar de cargos, mas é lugar de ofícios. E a igreja recorda para o Papa, recorda para os bispos, para os sacerdotes, para os diáconos, para os religiosos, para os missionários, que nós agradecemos pela presença aqui, que nós somos pó e ao pó havemos de voltar. O que é o bispo? Um servidor. Bispo que quer se aparecer, que quer usar do seu cargo, como assim entende os pagãos, para exibicionismo e tudo mais, isso não vai adiante. O bispo é bispo da igreja toda. Por isso o bispo pode ensinar a doutrina em qualquer lugar do planeta, não somente na sua diocese. Os bispos têm que ensinar a verdade. Bispo é um servidor do evangelho e é pó duas vezes, bis-pó. O bispo é o pior de toda a diocese, porque deveria ser o mais santo e não é. E vai morrer. Por isso que na catedral já tem lá os buracos para enterrar o resto dos bispos, para colocar ali o pó daquele que esteve à frente da diocese, sempre pecador e miserável. Porque o pior na diocese é o bispo, o mais pecador, o mais imundo. E se assim não pensar, vai se deixar levar pela glória das vaidades deste mundo. O mundo tenta atrair-nos todos, porque o mundo é fascinante, o mundo toca a carne. A música mundana, ela é cheia de ritmos para atingir o corpo, para levar a pessoa a sacudir esse corpo no prazer. Mas a música santa, ela tem melodia, ela toca a alma, para que a alma vibre em louvor a Deus. O mundo é diferente do evangelho. Por isso que Jesus fala, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Esse capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Nosso Senhor é maravilhosa. É um capítulo extraordinário, onde nós sentimos amados por Jesus, que já nos amou lá mais de 2000 anos atrás, na cruz. Ele já nos amava, e amava vocês dois, que hoje vão deitar aqui no chão, para serem ordenados diáconos permanentes. E esse deitar-se no chão é um convite ao despojamento e ao pensar na morte. O cristão não pode dormir, ir ao sono sem pensar na morte, pedi-la de forma santa. É a última oração da liturgia das horas. Que o Senhor nos dê uma noite tranquila e no final da vida a morte santa. Eu consagro o ministério dos senhores ao Imaculado Coração de Maria, a Nossa Senhora, nossa mãe, mãe dos diáconos, mãe da família, mãe da igreja, mãe da esperança, mãe dos anjos, Senhora nossa, que ela instrua vocês com as virtudes de São Jerônimo, amante da palavra de Deus, e que ela interceda por todo o trabalho de vocês e sobremaneira na hora da morte de vocês, para que vocês possam, após os tempos de trabalho e tribulação, dizer diante do trono de Deus com o apóstolo: combati o bom combate, guardei a fé, só me resta agora receber a coroa do justo juiz. Amém.